Na moral, olha isso que aconteceu em 1992, na verdade, em 1996, né? A morte de PC Farias, que só foi descoberto quem matou, até hoje tá aquela pergunta, e dizia que a namorada dele tinha matado, né? Crime passional, mas em 97 conseguiu resolver alguns aspectos importantes sobre esse caso aí, que o PC Faria morreu há 30 anos atrás, praticamente. Sendo assim, em 89, o PC Farias não tinha nenhum partido político, não tinha nenhuma providência envolvida aos órgãos públicos, né, federais. Ele que se tornou o homem mais importante da América Latina, ou seja, do Brasil. Porque em 89, o Fernando Henrique Collor, conseguiu ganhar do seu adversário, que era o petista, né, o Lula, Luiz Inácio Lula, em 89. E depois, em 92, né, ele conseguiu sofrer o impeachment daquela população que pintou os rostos dizendo fora Collor. Mas o que tem a ver PC Faria, né, com o Fernando Henrique Collor? PC, ele tinha um esquema de corrupção, de tráfico envolvendo outras as coisas, empresas fantasma, e quem denunciou tudo isso foi a briga de irmãos entre Pedro Collor e Fernando Collor. Ou seja, Fernando Collor, ele era o presidente da República Federativa do Brasil em 92 e, na verdade, que tinha ganhado as eleições de 89, né? E o Pedro, ele, na revista Veja, falou o esquema que o governo tinha naquela época e mostrou realmente algo que PC era o homem mais importante daquela situação, o homem que só chegava ao Fernando Collor se alguém passasse por PC Faria. E mostrou isso que o Pedro Collor, né, denunciou as empresas laranjas, as operações, a licitações favoráveis para alguns, outras não. E PC vivia com iate, mansões, se tornou de uma hora para outra de um herói, de um homem importante para um vilão. Na moral, olha isso, se o Brasil, né, depois da ditadura, começou a ter esses casos constantemente, e mostra que realmente o Brasil continua sendo esse caso continente. PC Faria foi encontrado morto e alguns diziam que foi passional, mas não foi passional, não teria como encontrar a esposa, a namorada dele, né, de frente, né, de buço, e o PC Faria de lado. Mas enfim, o PC Faria era o homem mais poderoso naquela época e que a briga dos irmãos Pedro Collor e Fernando Collor fez com que tivesse o impeachment, criou uma CPI, que nunca tinha criado naquela época uma CPI no Brasil. Mostrou isso porque a CPI foi lançada porque Fernando Collor, na verdade, ele usou e abusou do poder junto com as operações de PC Faria, que aí o irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, na verdade, ele denunciou com a revista Veja, e aí toda a imprensa foi para cima, e aí aquela população foi para o impeachment, fora Collor, e aí o Collor, o presidente mais novo, sabia toda a corrupção, porque ele estava fazendo parte também do bolo, né? Até hoje tem pessoas naquela época que o Fernando Collor pegou o dinheiro e fechou a conta poupança e assim por diante. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a chegar a 100 inscritos e que Deus abençoe a todos. Até mais.